Uma boa tarde para todo mundo, mas uma bela bosta de uma tarde, uma bosta de uma noite pro torcedor do Flamengo. Esse mesmo, que faz papel de babaca para um time sem vergonha na cara, que joga no Maracanã e parece que tá brincando de ciranda, cirandinha, sabe? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, sabe? Aquela brincadeirinha. Esse é o jogo do Flamengo. Esse é o jogo do Flamengo. Chama minha mãe, Rosana Asmar. Eu vou chamar ela, o Bruninho já ouviu isso ontem, as amiguinhas do Pilates, da terceira idade, as amiguinhas do spinning, e vou falar pra elas: mamãe, Rosaninha Asmar, pega a porra da bola e joga o futebolzinho igual o time do Felipe Luiz. Toma! Elas vão jogar! Porque o time do Flamengo só toca a bolinha pro lado. Tocar a bola pro lado, a minha mãe toca. As amiguinhas dela do Pilates, do spinning, tocam a bolinha pro lado. Não tem uma jogada, não tem um culhão de jogador para arriscar algum chute, para arriscar um passe diferente, desculpa. Tem. O Jorginho é o único jogador que joga hoje no Flamengo. Aí, vamos lá. Eu comecei falando que o torcedor faz papel de babaca pra ver ciranda, cirandinha e faz um papel de babaca. E aí, eu vou criticar sim. E com força o Felipe Luiz. É o papel de babaca de ver um futebol de merda como o Flamengo mostrou ontem. Eu tenho que usar essa expressão. Me desculpa, não dá pra usar outra. É um futebol de merda. Porque é sem vergonha na cara. É só toquinho. É agoniante pra quem tá na arquibancada. Você vê o Flamengo jogando contra o minúsculo Lanús sem criar nada. Aí vai o treinador de um time que acabou de gastar mais de 300 milhões de reais em contratação. Paquetá, 40 milhões de euros para não fazer nada. Desculpa, fez sim. Desculpa, tô aqui me excedendo. Ele fez a dancinha, pô. Ele fez dancinhazinha com o ombrinho lá pra Flá TV. Vai, balança o ombrinho. Ensina. Como é que dança, Paquetá? Ah, dança assim, ó. Dança. Volta. A perninha faz assim. Foda-se a dança! O torcedor do Flamengo, ele não quer ver balé. Ele não quer ver jazz. Ele quer ver futebol. Coisa que o Paquetá e o Samuel Lino, que juntos custaram 62 milhões de euros, ainda não mostraram. Nenhum dos dois. Então é muita produçãozinha, é muita coisinha e um futebol, como eu falei, de merda. Um futebol ridículo. Aí, o Felipe Luiz, com muita cara de pau, e a informação, não é suposição, falei com pessoas do Flamengo hoje, essa declaração não caiu bem, e não podia cair bem. Ele, com toda a cara de pau, vamos lá, ele tem um time que jogou ciranda, cirandinha no Maracanã contra o Lanús. Foi ciranda, cirandinha. Foi toquezinho. Pro lado, toca, cruzamento de bosta na área. A quantidade de cruzamento que a bola ia direto pra fora era inacreditável. Então, o torcedor, ele viu um time que jogou ciranda, cirandinha. 2, o torcedor viu um time que tem atacantes
de peso de ouro que não sabem chutar pro gol. Gente, o Felipe Luiz falando do Plata na coletiva de imprensa é isso aqui, ó. Deixa eu falar. O Felipe Luiz falar que o Flamengo fez um grande jogo e falar que o Plata é um grande jogador que é difícil de tirar do time titular diante do futebolzinho que o Plata e o time inteiro jogam. Sabe o que é, Bruninho? Você que gosta de rir. O Felipe Luiz falando que foi um grande jogo e que o Plata é um grande jogador. Você sabe o que isso é pro torcedor do Flamengo, Bruninho? Pode dividir a tela com o Bruninho. Você sabe? O quê? Bruno Prado, o que é? O que é? Eu vou te falar então. Eu vou te falar o que é. Sim. É isso aqui, ó. Ó, olha o que é. Ó. 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 Meu Deus do céu. Ó. É um tapa Meu na Deus. cara do torcedor do Flamengo. É um tapa na cara do torcedor do Flamengo ele falar pra mim que um jogador que não consegue chutar no gol e que um time que joga ciranda cirandinha são maravilhosos. Tão maravilhosos. O Flamengo teve uma chance com o Plata, meu Deus do céu. O velocista arrancou, chegou cara a cara no gol, chutou pior que a minha mãe. Carrascal, jogador de sinal, chegou cara a cara com o goleiro, chutou em cima do goleiro. E o Pedro, é bom deixar claro do Pedro, que muitos dizem, a bola não chega, Pilhar. Pilhadinho, não critica o Pedro não, porque a bola não chega nele. Chega! E chegou agora! Ele uniu a bola! Chegou uma bola roladinha, ajeitada, na entrada da área, coisa que Tchouaméni, que é zagueiro, no jogo do Real Madrid, deu a chapa, gol. O Pedro chutou no meio do gol, por cima do gol. Isso quando a bola chega. Quando não chega, ele é um zero à esquerda, ele é um cone, como eu já falei. Ele não corre, ele não se posiciona. Quantas bolas o Flamengo cruzou na área e nenhuma o Pedro tava. E nenhuma ele tava. Ele não dá trabalho para a defesa adversária. A fase do Pedro é ridícula. Então, vamos lá. O Flamengo teve erros no ataque. O Flamengo teve displicência de novo. Não é a primeira vez que o senhor Rossi entrega gol. Não é. Pode rir, Flávio Prado. Pode rir. Eu e a torcida do Flamengo, merecemos fazer papel de babaca hoje. Merecemos. Porque foi isso que o torcedor foi ontem. Babaca de jogador sem vergonha na cara e de treinador mentiroso em coletiva. Seja homem para assumir, pelo menos, que o Flamengo não jogou nada contra um time minúsculo dentro do Maracanã. Seja homem para dizer que o Flamengo, em 210 minutos, foram 90 minutos na Argentina, foram 120 minutos no Maracanã, 210 minutos, o Flamengo só conseguiu fazer gol de pênalti em cima do minúsculo Lanús. Um time que não cria nada, um time displicente, porque é a terceira entregada do Rossi do jeito que foi. O Ayrton Lucas errou. Mas o que o Rossi tá fazendo no meio da porra do campo no primeiro tempo? O que o goleiro tá fazendo no meio campo no primeiro tempo? Isso tem que ser falado. É um goleiro displicente, é um goleiro que não cansa. Ontem ele ia errar de novo. Ele errou o passe, a bola caiu errado, mas caiu no pé do jogador do Flamengo. Então é um time displicente, sem ataque, hoje sem defesa, e uma coisinha que é boa a gente deixar muito claro. Paquetá e Samuel Lino, 42 milhões de euros. 42 milhões de euros. Samuel Lino já vai fazer quase um ano. Nada ele faz no Flamengo. Paquetá chegou dançando, toma ombrinho e vai. E pescocinho, mexe o pescocinho. Ah, mas a perninha é assim, ó.
A perna é assim. Como é que a perninha? Aqui, faz assim. É ridículo. É ridículo. O torcedor quer ver futebol. E futebol ainda não mostrou. Tomara que melhore. Mas agora, o Flamengo tem um ataque com Plata, Carrascal, Pedro, que o Pedro tá numa fase péssima há muito tempo. Plata, Carrascal, Samuel Lino, Pedro, Cebolinha, que ontem fez um desabafo na coletiva, eu vou falar aqui. O Flamengo ter esses atacantes e falar na minha cara que não seria uma contratação maravilhosa. O Marcos Leonardo de novo, Bruninho, de novo. É um tapa na cara do torcedor do Flamengo. Você ter Lino, você ter Plata, você ter Carrascal e não fazer questão do Marcos Leonardo é brincadeira. E outra coisinha, Cebolinha mereceu o banco ontem? Não mereceu. Jogador com mais participações em gols no ano pelo Flamengo ficou no banco pro Lino, que não faz nada a cada jogo. Mas vem cá, falar lá na coletiva de imprensa que, não, é meu último ano pelo Flamengo. Deixa eu falar uma coisinha pra você, Cebolinha. Você foi contratado por 75 milhões de reais pra, em grande parte do seu contrato, você não jogar porra nenhuma. Então, abaixa a tua bolinha, porque todos os títulos que você ganhou no Flamengo, você não teve representatividade em nenhum. De todos os títulos que você ganhou na aba dos outros, no Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, você não foi decisivo em nenhum. Tá numa fase boa agora? Tá. Tem que querer jogar? Tem. Mas falar? Não. É meu último ano no Flamengo. Por quê? Porque aí cai mal no elenco. Já tem gente da diretoria puta com a declaração do Felipe Luiz e com essa declaração do Cebolinha. Mas o principal é que o torcedor do Flamengo tá puto, tá desgostoso. Eu no Maracanã ontem, você viu um torcedor do Flamengo agoniado, porque ele sabe que vai ficar aquela cirandinha, aquele bando de toquinho pro lado de um bando de jogador amarelão. Essa é a verdade. Não estão conseguindo saber lidar com a pressão. Que o Flamengo começou mal a temporada, estão com medo de jogar futebol. E sem o Arrascaeta, que o Arrascaeta no ano passado decidia vários jogos. Nesse ano, ainda não está decidindo. Aí o time não rende nada. Eu quero só mostrar primeiro, Kaique, antes de chamar meus companheiros, Flávio Prado, que já está rindo da minha cara, Bruno Prado rindo, Mauro Betting, já Mauro César Pereira com a gente também. Mas antes, bota a mentira descarada do Felipe Luiz. Bota pra mim o Felipe Luiz chamando o torcedor do Flamengo de babaca, porque ele não chamou. Mas essa declaração do Felipe Luiz foi o seguinte pro torcedor do Flamengo: vocês são uns idiotas. Vamos ver, vamos abrir o programinha já com essa declaração sem vergonha do Felipe Luiz, assim como o futebol que o time dele mostrou ontem. Vamos ouvir aí. Não, mas eu sinceramente acho que fizemos um grande jogo na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali até tomar o 2-2, porque a gente foi muito superior. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam.
E no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança. Não estamos no nosso melhor momento nesse quesito. E mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde. E nada, mas também quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa. Foram justos vencedores e o futebol consiste nisso. Da minha visão tem a minha cara, no bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso. Olha aí, ó. Fizemos um grande jogo. Estivemos sempre no campo de ataque e essa declaração pode soar mal. Não. Ela soa péssima. Ela soa como uma afronta ao torcedor. Eu tô parecendo o VAR do Campeonato Brasileiro. Parece que eu tô vendo o jogo assim, ó. Eu tô vendo o jogo assim. Aí o Felipe Luiz chega pra mim, ô babaca, ô idiota. O time jogou muito. Pô, sério, Filipinho, jogou bem? Muito! Pressionamos o adversário. Ficamos o tempo inteiro no campo do adversário. Caramba, Filipinho, que legal, que bom. Agora, pra quem viu, ficou o tempo inteiro no campo do adversário, Bruno Prado, jogando cirandinha. Um futebol mequetrefe, só tocando pro ladinho e com um bando de cruzamento horroroso. O Felipe Luiz, ele tem que voltar para a realidade. Se ele acha que esse time do Flamengo é a cara dele, eu acho, Bruno Prado, que ele sofreu um acidente e teve ali deformidades na cara toda, porque o time tava bonitinho, né? Tava bonitinho. Agora, se esse time de agora tem a cara do Felipe Luiz, vai ver, ele sofreu algum grave acidente, alguma queimadura, porque a cara desse time é a cara da falta de vergonha na cara, Bruno Prado. Não dá para um treinador, depois de 210 minutos contra um time minúsculo, sem fazer um gol com bola rolando, só golzinho de pênalti, falar que foi um grande jogo. E quando eu digo minúsculo, eu falo mesmo, é minúsculo. O Lanús não existe no futebol argentino. E aí eu vou falar aqui, se você pegar Samuel Lino e Paquetá, os dois que não estão jogando nada. Na verdade, eles estão dando um pouco de mídia, né? A única coisa positiva que saiu é que estava saindo com uma mulher famosa. O outro, dancinha, ombrinho. 62 milhões de euros, Bruno Prado, compram o Lanús. Lanús vai virar SAF. Toma o Paquetá e o Samuel Lino. Compra o Lanús, não é comprar o time inteiro, não. Porque você compra o time inteiro de sobra. Aí a dancinha. Vai, dança. E o Kaique não pegou a melhor parte. A melhor parte é ele na TV Flá, ensinando a dancinha. Teve um curso de dancinha. Vai dar curso de fazer gol, de dar passe, de achar um companheiro. O Paquetá pode jogar ainda nesse Flamengo. E deve, né? Pelo que ele custou. Mas o começo é ridículo, Bruno Prado. E 62 milhões de euros compram o Lanús, que gerou essa revolta do torcedor do Flamengo no Maracanã, Bruno Prado. Que coisa ridícula, tão ridículo quanto o futebol do Flamengo foi Filipinho chamando a gente de babaca na coletiva de imprensa. E antes que um bando de covarde bote palavra na minha boca, eu não sou a favor da demissão do Felipe Luiz, tá? Agora, vai ter um jogo de merda como ontem, eu vou falar. Vai ter uma declaração ridícula como ontem, eu vou falar. E a informação é que nem se pensa em demissão do Felipe Luiz, Bruno Prado. Olha aí, Flávio Prado. Vai, ensina. Ensina a dancinha. Ó. Vocês ainda não pegaram o passo, ó. É assim, ó. Mais uma, ó, a perninha tem que conciliar com o braço e com o ombro. Ó. Você tem que mexer. Na hora que você jogar o pé pra trás, tem que mexer o ombro.
pra cima. Ó. Aí você faz assim, aí depois você... Essa aqui é difícil. Olha aí, Flávio Prado. Deixa o volume. Conforme a batida. Bota, Kaique, bota ele ensinando passo a passo. Bota ele ensinando passo a passo. Ensinar difícil. Vai. Primeiro acho que tem que ser o pé. Que é tipo um pé pra trás e tipo o pé esquerdo pra trás, pé direito pra frente. Aí você fica fazendo assim. Aí volta e faz a mesma coisa com o outro pé. Só que aí você tem que equilibrar o ombro junto com o pé. Que acho que é a parte difícil. Que, tipo, você tem que mexer. Na hora que você jogar o pé pra trás, você tem que mexer o ombro tipo, pra cima. Aí você faz assim. Aí depois você... Essa aqui é difícil. Mas é a jogadinha só tu jogar o ombro e Flávio Prado, pegou o movimento? Primeiro o pé. Primeiro, Flávio Prado, é jogar futebol. O primeiro é jogar futebol. Mas não, mas aí virou dancinha, virou tudo. Um Flamengo ridículo, Flávio Prado, nesse começo de temporada, e é o que eu falo, é bom acordar logo, porque o Palmeiras já despertou, já foi correr na praia, já fez um amorzinho com a patroa em casa de manhã. O Palmeiras tá naquele ritmo que ele tá, né, enérgico. O Flamengo tá dormindo, tá sem vergonha. E ó, estão me mandando aqui, Pedro ficou 65 minutos em campo, tá? Ele não teve um domínio certo de bola, tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, ações com a bola, 9. Domínios mal sucedidos, 3. Dribles, nenhum. Perda de posse de bola, 6. E uma finalização que eu acabei de ver, que eu pedi pro Kaique separar, que ontem eu tava no estádio, dentro da área, na marca do pênalti praticamente, a bola ajeitada pro Pedro, para não dizer que a bola não chega. Ele teve a chance do jogo, como teve o Plata, como teve o Carrascal. Aí, ó, vamos bota os printzinhos, que a gente não pode usar a imagem, né? Ó, o Jorginho vai ajeitar para ele. Olha, para! Olha onde tava. Bola dominadinha, rolando, que a bola não chega no Pedro. Vai, agora mostra onde a bola foi. Vai. Olha isso, gente. Olha onde a bola foi. O goleiro, ele nem se jogou. O goleiro deve ter falado, é sério que tem gente que fala que esse aí é 9 de seleção brasileira? A fase do Pedro é ridícula, como é de todo o time. Mas eu só falo isso porque o Flamengo tem que contratar quem saiba fazer gol, Flávio Prado. Boa tarde, Pilhato. Tô cansado. Cadê o eu tô revoltado, solidário, chateado e da dança também, né? Que diz ensaiar e tal. Bom, primeiro eu quero dizer que eu tive uma noite muito ruim. Flamengo é Brasil. E eu fico chateado. Esse tipo de derrota me derruba, me destrói. Eu fiquei muito chateado. Assisti em lágrimas ontem ao nosso Canelada. Chateado. Estragou meu final de semana. Uma coisa chata, desagradável e tal. E aí, perdeu do maior time de bairro do mundo, que é o Lanús. Ele se define como o maior time de bairro do mundo. Ou seja, é maior que o Flamengo. O Flamengo também é um time de bairro, não é verdade? Claro que um time de bairro que ganhou o mundo e tal. E você olha esse time do Flamengo, principalmente você falando, com toda razão, desabafando, você sabe que, senhora, você fala, esse time não vai nunca ser campeão brasileiro, nem vai ser... Amigo. Calma aí. Sim. Calma aí. Vamos lá, eu posso estar puto, eu posso achar o time sem vergonha. Agora, você vai ter a cara de pau de falar que a maior torcida do Brasil, 45 milhões de pessoas, é um time de bairro. O maior campeão da América do Brasil é um time de bairro. Não. Tetracampeão da América. Não, o senhor entendeu errado. O Lanús se define como o maior time de bairro do mundo. E eu falei, é o Lanús, ele se define, tá no símbolo dele e tal. Aí você falou que o Flamengo também é time de bairro. O Flamengo é um bairro.
Só isso, mas é claro que o Flamengo é um bairro E é da que se Gávea. espalhou e tal, mas ele é da Gávea, ele é de um bairro, a região ali do Flamengo e tal, né? Foi isso que eu disse só, mas não, por favor, já estamos chateados, ainda não vamos poder entrar em desacordo. Você olha esse time, você fala assim, esse time não será campeão brasileiro e nem ganhará Libertadores, de jeito nenhum, muito menos vai encarar de igual para igual o campeão europeu, de jeito nenhum. Tá pensando o quê? Não sei pra que isso aí, pô, né? Esse Paquetá aí só serve pra dançar. Técnico ruim, fraco. O Samuel Lira, eu lembrava do negócio, chama o Samu, vai pra seleção e tal. Bom, boa tarde. Se divertiu? Sim. Gostou? Ontem à noite já foi muito boa. Aquele senhor que estava lá do lado do Jorge, o sósia do Jorge Jesus, ele teve uma participação maravilhosa. Aquilo lá foi muito bom. Ele ali do lado, ele queria se manifestar. Ele ficava falando. Eu vi, ele estava falando. Ele ficava no programa e ele ficava falando do lado. E aí, uma hora você deu o microfone a ele, deu a palavra a ele. Aquilo foi maravilhoso, cara. Aquilo foi muito bom. Foi muito bom. Colegas nossos mandando mensagem, os caras estavam rindo. Foi uma grande festa. Mas, assim, falar do Felipe, a declaração dele, realmente, o jogo foi ruim mesmo. O jogo não foi bem longe de ser um grande jogo do Flamengo, né? O jogo foi ruim. O Flamengo tem jogado muito mal em 2026. Isso é um fato, né? Os jogos do Flamengo nesse ano são ruins. Que agora começa a ficar uma coisa meio difícil de reverter por vários aspectos. Ou reverter a curto prazo. Acho que a médio e longo prazo vai reverter. O Flamengo vai jogar bem, vai brigar pelas competições. Eu digo a curto prazo agora. Pensando, sei lá, final do Carioca, o Flamengo vai chegar na final, meteu 3-0 no Madureira. Uma final do Carioca e depois os próximos jogos do Brasileiro. O que tem mais próximo aí. Vai ter uma dificuldade, porque começou o ano mal, por alguns fatores, em algum momento fator físico, em algum momento fator de retomar concentração, e agora tem o time jogando mal, uma cobrança fortíssima, então a confiança dos caras já está mais baixa e o time não está se acertando também como equipe, ainda não tem nesse ano uma formação que funcionou, que deu certo. Algumas coisas que eram muito boas do Flamengo ano passado não estão funcionando. E como a cobrança está muito forte, vai ser mais difícil de reverter a curto prazo. A pressão na saída de bola do adversário é um ponto fundamental do time do ano passado. Não está funcionando. O adversário está conseguindo sair de trás e muitas vezes pegando a defesa do Flamengo no mano a mano ali com os zagueiros. Também por isso o desempenho defensivo piorou. O desempenho defensivo era muito bom, não só porque os zagueiros são bons e estavam bem, mas porque eles também ficavam muito protegidos, porque o Flamengo já marcava pressão lá na frente e a bola não chegava limpa para o adversário perto da área do Flamengo ou perto dos zagueiros do Flamengo. Então piorou a marcação-pressão, isso já causa que um problema também defensivo. A bola aérea defensiva está muito complicada também do time do Flamengo. Ontem tomou o gol de cabeça, o gol que definiu, né? O gol de cabeça ali definiu, o último gol já estava acabado o jogo. Aquele gol de cabeça acabou definido e lá na Argentina, pelo alto, o Lanús fez 3 gols, 2 foram anulados por impedimento e um valeu. Então, a bola parada defensiva, a bola aérea na área do Flamengo está muito complicada. E ofensivamente, que era uma arma também muito boa, não está rolando, né? O Flamengo fez muito gol de cabeça ano passado, com o Léo Pereira, com o Danilo. Então, tá bem complicado. Eu acho que a curto prazo vai ser difícil. E aí o Felipe... A parte que ele falou que o jogo foi bom, aí foi bem fora do que aconteceu. A parte que ele defende os jogadores, ele vai defender mesmo. Ele vai assumir para ele, quando ele fala, o time tá minha cara. Ele tá assumindo para ele. Como ele fala, no momento bom e no ruim é o que eu quero, é o meu time. Isso ele assume para ele, acho que é uma coisa mais pro grupo do que pública. E ele vai ter que se fechar nele mesmo. Que aí normalmente eu penso o contrário do que a maioria. Não, agora o cara tem que ouvir o que estão falando. Não, acho que quando tá nessa coisa aí que todo mundo fala, vem coisa de todo lado e palpite, coisa negativa e xingamento e não sei o quê. E a solução, sempre tem um cara que eu tenho a solução de todos os problemas. Acho que agora é o momento que o técnico, quando está pressionado, ele tem que se fechar mais ainda nele e em quem está perto dele. E tentar seguir com a cabeça dele, para tentar reverter essa situação que agora já tem essa dificuldade a mais, além dos problemas que começaram no ano, que eram problemas pequenos, viraram grandes, porque agora tem uma pressão enorme, está todo mundo sem confiança e todo mundo pressionado, e agora o Felipe vai ter que se fechar nele mesmo para arrumar a solução. E outra coisa, né, Bruno? Outra coisa que é importante deixar claro, até trazendo informação aqui. Caiu mal na diretoria do Flamengo a declaração do Felipe Luiz e a declaração do Cebolinha.
E é óbvio que tem que cair mal. Uma coisa, né? Muitos criticaram a escalação de ontem. Realmente foi a melhor escalação? Não. Só que em todas as escalações o futebol foi uma bosta. Quando o Pedro era titular, quando o Paquetá era titular, sempre quando o Léo Ortiz era titular. O Flamengo só melhora hoje em dia quando o Jorginho joga. Eu até falei ontem, o Jorginho hoje no Flamengo, nessa temporada, ele é como um César Cielo, um Gustavo Kirten, um Ayrton Senna. Ele é um atleta de esporte individual, porque ele joga sozinho hoje no Flamengo. Ele joga sozinho. O Guilherme Silva me mandou aqui, tá? Nosso guia, nosso parceiro aqui da Jovem Pan, 44 cruzamentos ontem. Só 7 acertos. 16% de aproveitamento, gente. Em cruzamento. E o Flamengo só cruzava. Só cruzava.